Está no ar mais um episódio do Avança, o podcast do varejo. Eu sou Leonardo Bastos, sou host do podcast, estou aqui como sempre com meu amigo, parceiro, sócio e também host do podcast, José Maria. É isso aí, pessoal. Mais um episódio aí. Vamos trazer um negócio aí bem interessante aí. Hoje é um negócio que muitas empresas estão passando por isso, outros já passaram e outras vão passar. E é um negócio que a gente vai debater aqui até com um pouco de propriedade aí. E vai ser bem legal. Tomara que vá agregar muito valor para você, que você pense muito sobre isso aí. Mas antes de começar tudo aí, antes de a gente começar, cara, vai agora aí, curte nosso, já dá uma curtida aí que é bem legal, compartilha com alguém que você está assistindo agora, manda para alguém também lá, manda para alguém para assistir também, que é muito importante e certeza que vai contribuir muito para o negócio dele, para a vida dele aí. E também, se não estiver seguindo também, segue a gente também, que é muito importante, que vai dar muito. É de graça o nosso conteúdo, com muito prazer a gente estar aqui toda semana aqui para trazer algo novo para você, tentar trazer algo que agrega valor para você, para sua empresa. De graça. Então, de graça. Então vai lá e curte a gente aí, que é bem legal. Beleza? Vamos lá. Show. E qual que é o assunto de hoje? Como vocês sabem, tanto eu quanto o Zé temos aí, né, toda a carreira e vivência dentro do varejo e a gente já viu muita coisa. A gente já passou por muita coisa, já viu muita coisa. E é fato que empresas, principalmente varejistas, passam muito por crises, né? Financeiras, principalmente. Não estou nem falando de pandemia que teve, coisas assim muito esporádicas, né? Mas aquela crise mesmo que a empresa às vezes entra naquele buraco e tem a dificuldade de sair, não sabe como superar essa crise, fica até parecendo que é irreversível, que não tem mais solução. Então o tema de hoje é como tirar o seu mercado, sua empresa, da crise, tá? Então, como superar a crise. E aí a gente vai falar um pouco aqui do que a gente vê no dia a dia e trazer algumas dicas aqui que a gente às vezes indica, né, da mentoria, consultoria, enfim, através da contabilidade, através do jurídico, através de toda a nossa estrutura que a gente tem, que a gente leva aí, principalmente para os varejistas de todo o Brasil, para ajudar realmente eles a saírem dessas crises, né? Então, Zé, até para começar isso daqui, a gente sabe que normalmente a crise, não generalizando, mas normalmente a crise ela vem de uma má gestão, né? Vamos lá, dá pra gente falar até 3 pontos aí que leva à crise, que causa a crise. É lógico, tem uns casos esporádicos que não é gerado por você, é por alguma surpresa que você tem, né? Mas vamos lá, acho que tem uns pontos aqui que a gente pode começar a discutir. Primeiro ponto, a gente começa pelo um fluxo de caixa, quando você não tem um fluxo de caixa bem ajustado. Aí o segundo ponto, quando você faz um financiamento ou um empréstimo, é aí que começa a ficar desproporcional a sua margem, ou consome a sua margem, você compromete a sua margem 90%, 80% da sua margem, que com esse comprometimento você não pode acontecer mais nada com você. Se você precisar de uma emergência, você já se começa já a ter seus problemas. Então, é isso aí. O outro caso é quando você faz um investimento que aí está fora do seu tamanho, da sua competência aí, que afeta todo o seu negócio. E tem também um outro também, que às vezes você tem uma empresa, vamos falar de mercado, você tem um mercado que está muito bem. Eu vi até um caso recente aí, um cara de Minas Gerais me ligou pedindo ajuda, essa semana aí, pedindo o que ele faria. O pai dele tem um mercado há 31 anos no mercado, conseguiu um monte os bens que ele tem hoje, conseguiu através do mercado, e teve uma surpresa que abriu um atacado grande lá, BH, perto dele lá, e o movimento dele caiu 40%, ele não consegue mais voltar ao movimento que era antes. Hoje ele fecha no vermelho já há um bom tempo e está consumindo alguns bens que ele tem. O que fazer nesse momento? Então, a gente vai discutir isso aqui, que é bem legal. E o cara não sabe para onde ir, aí começa, enfim, a vez por falta de experiência. Tem tentando experiência, mas não com isso. Sim. E na hora de tomar decisão, que é muito importante, a decisão errada, causa um outro transtorno, já visto na pele já. Então, assim, causa um outro transtorno grande. Então, tem que estar muito rodeado de pessoas, realmente, que possa dar uma orientação correta, pessoas qualificadas, um excelente contador, um excelente advogado, mas nem sempre o advogado e o contador também, às vezes, ele tem a resposta precisa para você fazer, que ele tem a resposta na parte contábil, tributária, um monte de coisa aí. Aí na parte de gestão lá embaixo, de repente, de outra forma, você já que tem aquela parte humana, né, que é lá embaixo. Então, o contador bem experiente, ele consegue te abranger
um monte de coisa. O advogado vai te falar da forma jurídica. Então, assim, você precisa de pessoas, advogado, contador, e pessoas também, pode você que consiga te orientar, que já passou por isso, para te dar uns caminhos, para tomar decisão, para você não comprometer todo o seu negócio, porque aí o negócio, se você, como esse rapaz me ligou, o pai dele tem 60 anos, e ele não deixa, o pai dele é muito conservador, e não deixa de tomar uma decisão, e precisa tomar. E reclamando da situação que tá. Eu falei, cara, precisa se ajustar um monte de coisa, se ajustar tudo, tem que ajustar tudo, na verdade, para voltar a respirar de novo. E o que fazer para a venda voltar de novo, uma boa parte da venda. Como fazer? E isso é um negócio que muita gente passa, então são esses 4 pontos. Um que eu falei aqui, e o último é isso aí, que é um inesperado, que não foi você que cometeu, foi um inesperado que aconteceu. Eu já fechei uma loja minha porque abri um atacado na minha frente, não foi do lado, foi na minha frente. Não tinha como concorrer com ele, eu falei, cara, eu vou pagar para trabalhar, peguei e fechei a loja. Não um prejuízo absurdo, mas enfim. Ia ficar mais caro. Ia ficar mais caro se eu ficasse lá, porque eu ia bancar para ter a loja. Aí ia ficar, e depois ia fechar do mesmo jeito, entendeu? Sim. Então, acho assim, que é bem até complexo. pra gente organizar pro pessoal aí, né? Vai ser um episódio rápido hoje, né? Sim. É bem preciso. estratégico, preciso, objetivo, na verdade, para que você consiga aí anotar e realmente aplicar na sua loja aí, no seu negócio. Primeira coisa, gente, que vocês têm que entender é que se você está numa crise, como eu disse, provavelmente foi por algum erro de gestão, alguma decisão errada que você tomou. Primeira coisa que você tem que entender é que o dinheiro não vai salvar a sua empresa. Não é o dinheiro que você vai injetar que vai salvar a sua empresa. Melhor dizendo, deixando mais claro para vocês, se você continuar errando, não tem dinheiro que você coloque ali, a sua empresa ela vira uma comedora de dinheiro mesmo, de receita, vai acabar tudo, você vai colocar a sua vida inteira, se você tiver alguma coisa, patrimônio, como o Zé falou, se você tiver casa, dinheiro guardado, você vai acabar com tudo isso e não vai resolver o problema. Tem muitas pessoas que acham, minha empresa precisa de caixa, mas se o seu fluxo de caixa está negativo, não vai adiantar, não tem dinheiro que você coloque ali que vai se manter. Então o seu negócio primeiro tem que estar saudável, e isso é feito com gestão. Então a gente vai falar de algumas coisas aqui, cortar a despesa, reduzir imposto, aumentar o prazo de pagamento, diminuir o prazo de recebimento, taxas, etc. E negociações, que tudo isso a gente vai falar aqui rapidamente. Muita coisa, E aí depois, sim, se você tiver o dinheiro, você vai colocar. Tem muita gente, Zé, que às vezes está quebrando, faz o quê? Pega um sócio. Fala, tô quebrando, preciso de um sócio, o sócio entra lá, coloca, sei lá, 100 mil reais, vai tudo, fica 2 quebrados junto. Porque o dinheiro não vai tirar você dessa situação. Precisa resolver a causa. Tem gente que também, em vez de colocar o dinheiro, né, automaticamente ali, às vezes não tem, quer o quê? Quer vender mais. Faturamento também talvez vai atrapalhar mais ainda. Baixa a margem para vender mais. Vai baixar a margem, você vai ficar com mais prejuízo e com maior risco. Às vezes tem que contratar mais para vender mais, etc. E vai prejudicar mais ainda você. Então, o primeiro ponto, Zé, se você concorda, né, é entender, tá? Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Dinheiro não vai salvar a sua vida. É importante sim você ter ali o recurso, né, ter o caixa, mas o que vai tirar a sua empresa da crise inicialmente é você mudar o seu formato de gestão que até então não estava dando certo. Depois você injeta o dinheiro se você tiver, ou faz o caixa vendendo e fazendo uma estratégia ali de giro de estoque correta e forma o seu caixa mesmo sem aportar um novo dinheiro. Então, existe forma para fazer isso, né, Zé? Primeiro ponto, acho que é esse. Sim, só completando o que você fala aí, o que acontece? Primeiro passo, cara, não sei, se você não é um cara muito organizado, você tem que parar tudo de se organizar. Você precisa de um contador, não é que a gente quer vender contabilidade, mas também ajuda também. Mas assim, você precisa se estruturar, parar tudo aí e entender o seu caixa, fazer um fluxo, um ponto, saber o seu ponto de equilíbrio. Se você não tem um DRE da sua empresa, uma contabilidade que faça para você usar DRE, só que é o seguinte, a contabilidade não vai fazer um DRE para você se você não passa informações para ela. Então você tem que chamar seu contador e você pedir um DRE da sua empresa. Em cima desse DRE você vai entender tudo que você gasta, que você paga, e ali você vai descobrir qual é o seu ponto de equilíbrio. Quando você descobre isso aí você começa a tomar a decisão correta, que é o seguinte, como o Léo falou, o dinheiro não vai resolver o seu problema, mas assim, você precisa descobrir a causa do problema. Aonde é que está a causa, você tem que consertar essa causa. Então, achou o seu ponto de equilíbrio, tá bom, agora o que eu tenho que fazer? Aí você precisa das pessoas para te ajudar.
Se você tem que ter humildade também, pedir ajuda, cara. Se você ficar calado, quietinho... Esse é o ponto 2. Você tem que ter humildade, pedir ajuda. Cara, eu preciso... Ajuda pra quem? Para as pessoas corretas. Ajuda a pessoa errada, você vai complicar mais ainda. E mesmo assim, não quer dizer que é a solução, cara. Às vezes as pessoas também que vai te orientar, não tem uma receitinha assim, não é assim, põe ali, dá certo. É todo um trabalho que tem. Que a orientação tem que seguir também ao pé da letra. Então, vamos lá, você precisa ter um DRE para te mostrar tudo que você tem que chegar à sua empresa como ela é, para entender o problema, entender o seu ponto de equilíbrio, falar, cara, meu ponto de equilíbrio é isso aqui, não posso ganhar menos que isso, não posso vender menos que isso. Aí você vai começa a trabalhar em cima dos pontos principais. Aí começa a ter um cenário, aí vem outras coisas. Isso aí é o primeiro passo, aí vem outras coisas, que você falou, que é planejamento do fluxo de caixa, de pagamento, de recebimento. Tem que fazer... Não adianta você agora também pedir um prazo longo e vai empurrar lá para frente as contas para pagar, vai aliviar agora, mas vai chegar depois a conta para pagar. Se você não resolveu a causa, entendeu? Então tem que resolver a causa. Então você vai mexer na forma de pagamento, aí você consegue alongar, legal, mas você tem que administrar. Aí você vai... tem que ter um estoque rotativo. Cara, mexer nas compras, é um monte de coisa. Mas assim, vamos falar aqui dos pontos principais. Sim. A gente vai aqui na ordem aqui por ordem mesmo, do que você tem que fazer. Primeira coisa é entender que somente o dinheiro não vai te salvar. Porque muita gente começa a entrar em empréstimo atrás de empréstimo. Às vezes tem gente que recorre até agiota, Zé. Até agiota. Então, assim, primeira coisa, gente, esquece isso. Não é isso que vai te salvar. Segundo, ego. Você tem que ser humilde nesse momento. Então, o ego só vai te levar mais pro buraco, tá? Então, para fazer todo o resto que a gente vai falar aqui, você precisa primeiro deixar o seu ego de lado. Então, você tem que entender que você fez uma má gestão para chegar na situação que você tá hoje. Aconteceu alguma coisa, aconteceu uma tragédia. É nítido, gente, é nítido. Se você falar assim, putz, tô gordo. Caralho, você comeu mal, você não fez exercício, tá tudo bem. Você tem a chance, você ainda tá vivo, você ainda tem a chance de falar, pô, agora eu vou cuidar mais da minha saúde, vou entrar na academia, eu vou comer melhor, eu vou fazer exercício. O seu corpo é reflexo do que você come. Exatamente, é a mesma coisa da empresa. Você não é um fracassado porque você errou na gestão por um período, sendo que você tá aceitando isso, você tá buscando entender aonde você errou, que é o terceiro passo. Então, primeira coisa é tirar o ego, deixa o ego de fora, e aí entra o terceiro ponto que eu já falei, que é encontrar onde você está errando. Então, como que você encontra onde você está errando? Às vezes é tão nítido o erro, Zé, que o próprio empresário já consegue enxergar ali, putz, errei nisso aqui. Eu errei feio nisso e vou corrigir, beleza. Mas às vezes... É importante reconhecer o erro. Sim, mas às vezes é como eu sempre falo, acho que todo episódio eu falo isso. Todo episódio eu falo isso, mas eu sempre falo. Às vezes não é o como, é quem. Às vezes você não tá enxergando onde você tá errando. Às vezes pra você a margem que você tá colocando tá boa, mas às vezes não tá. Às vezes pra você a despesa que você tem, a quantidade de funcionário... Zé, quantas pessoas que tem funcionário por ego ou por dó? Sim. Ai meu Deus, não vou mandar embora o fulaninho ali porque... Eu já vivi isso na pele, cara. Eu já vivi isso. Gente, CNPJ não tem sentimento. Nossa, Léo, mas você é um cara frio, calculista, tal. Não sou, gente. Tem uma coisa que eu gosto é de gente e eu gosto de contratar gente. Mas eu sei que para eu contratar gente, eu tenho que faturar. Eu tenho que fazer minha empresa lucrar. Aí sim eu posso contratar e manter minha empresa saudável. É igual a máscara do avião, né? Se acontecer alguma coisa ali, a máscara do avião cair, primeiro você põe em você, depois você ajuda o outro. A empresa é a mesma coisa. Primeiro você tem em caixa, depois você contrata, ou depois você compra, depois você investe. Não tem como você fazer o contrário. Se a empresa tá quebrando, não tem como você contratar. Aí vai todo mundo pro buraco, inclusive você. Só que o seu funcionário, se você for pro buraco, amanhã ele tá no outro mercado. Ele sai do mercado 1, vai pro 2. Foda-se você. Você que é empresário, se você quebrar, você vai trabalhar para outro mercado? O que você vai fazer? Então, primeira coisa é ter uma empresa saudável. O terceiro ponto, né? Entender onde você errou, buscar, talvez, entender com a ajuda de alguém, uma consultoria, trazendo uma pessoa para perto, um novo funcionário, que seja um sócio, mas um sócio que tem sucesso, né, Zé? Sim. Então, pô, esse cara aqui tem uma loja, a loja dele é top e tal, por que não ter o cara como sócio? Às vezes, eu prefiro ter 50% de 1 milhão do que ter 0% de 100 mil, ou 10% de 100 mil, que seja, entende? Então, pensa nisso também. 100% de zero. Exatamente, exatamente, 100%, né? 100% de 100 mil, ou 50% de 1 milhão. De 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, é essa conta que você tem que pensar quando você pensa, talvez, num sócio, num parceiro, enfim. Então,
O terceiro ponto aí é você achar onde você está errando, né? Através da sua própria análise, se for suficiente, ou buscar outra pessoa para, enfim, te ajudar a encontrar esse problema. É igual o Dimas fala, né? O problema encontrado é 50% já está resolvido, você já encontrou. Porque Sim. o mais difícil realmente não é arrumar, o mais difícil é você saber onde está errado. Sim. Principalmente varejo. Tem tantas variáveis, você pode estar errando no preço, você pode estar errando no giro, você pode estar perdendo, você pode estar sendo roubado, é tanta coisa, você pode estar pagando mais imposto do que você deve. Então, vou pegar um ponto agora do imposto, Zé. A gente já começa a falar até um pouco de redução de despesas, enfim. E a redução tributária, ela é tão louca assim, que tem pessoas, por exemplo, empresas, né, que chegam aqui, por exemplo, Zé, no Simples Nacional. Então o cara tá quebrando, e ele tá pagando 8% de imposto no Simples. Cara, olha que loucura. Vamos pegar aqui São Paulo, por exemplo, como referência. A maioria dos supermercados aqui, por exemplo, que são nossos clientes, paga 2,5% de imposto. Nessa média aí, tá? Tem uns que pagam menos, uns que pagam mais. Nessa média. Aí você imagina, o cara tá pagando 8% sobre o faturamento. Você reduz para 2%. Olha o lucro, Zé. Tem noção do negócio? Então, gente, o que gera caixa para vocês é o lucro. Então, tem que sobrar o lucro no final do mês. Aí você vai decidir se aquele dinheiro vai para você como sócio, se vai para algum investimento ou se vai para o caixa. E normalmente, quando uma empresa está em crise, o que a gente faz? A gente corta todo tipo de despesa, de custo que é possível, às vezes de forma até drástica, tirando, às vezes deixando menos pessoas, às vezes realmente reduzindo ali, realmente ao extremo, para gerar lucro, para converter isso em caixa. Pegando o gancho, cara, cortado todos os custos possíveis. Empresa com problema, tem que começar primeiro por você. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que isso aí eu falo sempre também, como eu tenho oportunidade, que é assim, pessoa física versus pessoa jurídica. Você não pode sacrificar a sua pessoa jurídica para ter uma vida física confortável. Você tem que sacrificar a sua vida física para ter uma empresa confortável, uma jurídica confortável. Porque quando você sacrifica a sua empresa, a sua pessoa física, você vai ficar como? Abrindo um monte de conforto que às vezes que você não precisa, que você pode fazer isso e tem que fazer, sabe? Porque às vezes seu custo pessoa física está muito caro e você, não vou abrir mão não, que eu tenho que morar em tal lugar, meu filho tem que trabalhar, estudar em tal escola, eu tenho que ter tal carro, eu tenho que jantar fora, cara, isso não vai funcionar. Então você tem que sacrificar a sua vida física e para ter uma empresa jurídica bem confortável lá na frente, ela vai te dar todo o conforto que você precisa. Mas se você sacrificar a sua vida jurídica hoje para favorecer sua vida física, você não vai conseguir sair do buraco. Então é o seguinte, começa a sacrificar por você. E depois, cara, leva para dentro da empresa também, que tem que cortar, como o Léo falou aqui, aquelas pessoas que você tem tanto carinho, mas te custa tão caro, infelizmente tem que tirar, não tem que fazer. Mas não é só isso, é um monte de coisa. Então, assim, são caminhos que você tem que fazer, uma análise geral, como o Léo falou, que se descobrir as causas, descobrir onde você pode cortar. Um DRE é muito importante, que vai te mostrar tudo onde você está gastando. Você vai ter um custo lá físico, um custo fixo e um custo variável. Você vai enxergar, cara, isso aqui eu tenho que tirar, isso aqui Rapaz, às vezes no automático você paga conta que você nem percebe. E conta que você não precisa, cara. Contratos que você tem na sua empresa que você não precisa ter contrato. Você pode ter esporadicamente uma manutenção esporádica, não contrato. Contrato é um custo mensal, independente do cara que trabalhou ou não. Sim. Então, assim, tem um monte de coisa que te gera ter um custo elevado. Aí você tem que fazer essa análise aí. Pegou o DRE prontinho, bonitinho, você não tem, peça ajuda para o contador para ele fazer com você já vai enxergar um monte de coisa. Sacrifique sua vida física em prol da jurídica, amanhã você vai ter uma vida física e jurídica excelente. Então, até, Zé, é importante isso daí, antes de pensar até no sacrificar, a gente tem que pensar em entender e visualizar, como você falou. Porque outro ponto muito importante que você tem que avaliar aí, porque a gente vê isso na prática, é entender se a sua empresa realmente dá prejuízo ou se você suga a sua empresa, que a gente chama de empresário ladrão, né? Gente, uma coisa que você tem que entender é o seguinte, tá? Você tem que partir, como empresário, você tem que partir do seguinte. Você tem que ir de trás para frente, de baixo para cima. O que eu quero dizer com isso? Você tem que falar assim, quanto que eu quero ter de lucro? Quanto que eu quero ter de retirada de lucro? Ah, eu quero ter 50 mil reais, é o que eu preciso para eu viver e tal, beleza. Legal. Pô, tudo bem. É o que você quer.
Aí você tem que olhar pro seu negócio e falar, o meu negócio sustenta isso? Eu posso ter isso lá dentro da minha DRE, ele sustenta isso? Sim, ok, sua empresa vai continuar saudável, né? Claro, você tem que pensar ali numa geração de caixa, né? Para algum problema futuro, etc. Mas daí é com você, é sua decisão como gestor, como administrador da sua empresa. Mas no mínimo, Zé, tem que ter esse dinheiro ali gerando de lucro para você poder tirar. Aí o que os empresários fazem? Paga cartão de crédito pessoal ali na conta da pessoa jurídica, paga escola de filho, almoço, janta, não sei o que da família, blá, 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 etc, etc, etc. Né? Gasolina do carro, pessoal, beleza. E ele quer ainda que a empresa dê mais lucro. Léo, e ainda tira uns 50 conto lá dele, entendeu? Léo, o que acontece que o muito empresário faz, cara, ele tem uma vida física, realmente uma vida muito, muito elevada, e eles mandam, tudo que tem que pagar, manda o financeiro pagar. E ele não tem noção, às vezes ele não faz a conta, e a maioria não faz a conta de quanto ele tira no mês. Quanto ele paga no mês. Tudo que ele paga para pessoa física, para pessoa dele, é retirada dele. Sim. Então é o seguinte, zerou, tem que separar, você fazer um levantamento, quanto que é o seu custo de vida, você vai se assustar com o negócio. Hoje, Zé, tem uma dica, tem vários aplicativos que você já é descontrolado, assim, com os seus gastos pessoais, né? O seu contador, infelizmente, ele não vai, a não ser que você contrate um serviço à parte, mas ele não vai cuidar da sua pessoa física. Tudo bem, o imposto de renda lá, uma vez por ano, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de fluxo de caixa mesmo, de gastos, para você ver se você está gastando mais, menos, se está ok ou não, da sua pessoa física. Tem aplicativos, hoje você coloca lá, tem um que eu acho que é Minhas Finanças, coisa assim. Você coloca no seu celular, tudo que você gasta, você vai lá e coloca o valorzinho lá no aplicativo rapidinho, e no final do mês você vai ver, putz, gastei tanto. E aí você começa a ver isso na prática. Ou se a sua empresa, você tem pessoa que cuida do seu financeiro, que não é você, tudo que você pegar, manda ela colocar a parte lá. Você soma na parte retirada de lucro. Pronto, no final do mês, soma lá, você vai ver quanto você gasta, você vai tirar dinheiro pra caraca, mano. Então é o seguinte, começa por aí. Então tem vários caminhos, tem vários problemas, mas vamos lá. Mas aí, pra você entender o problema e saber que tem um custo alto. Aí vem lá, como o Léo falou lá atrás, você tem empréstimo no banco. É problema pagar juro? Não é problema nenhum, cara. Vamos deixar esse daí para a segunda parte aqui, porque agora a produção aqui já chamou os nossos apoiadores. Vou falar aqui um pouco, agradecer aí por essa parceria, né, dessa grande empresa que é a Gilmix, né, que é um apoiador desde o começo aí do podcast. Então, gente, se você tem aí um supermercado, ou pode ser até uma padaria só, né, e quer realmente ter produto de qualidade que te agrega margem, uma outra forma de você sair da crise, às vezes a gente vê, fazendo um adendo até, usando a Gilmix aqui como exemplo, tem um cliente que é até um amigo, né, e uma vez eu fui visitá-lo e falou, Léo, nossa, cara, não tenho caixa, a empresa não deixa caixa e tal. E assim, gente, eu não atuo diretamente como consultor de loja, né? A minha experiência é dentro da contabilidade, mas por ser um contador do varejo, eu não falo só de contabilidade, a gente fala, você sabe, eu sou seu contador também, a gente fala de estratégia, a gente fala de negócio mesmo, de coisas ali de chão de loja. E eu cheguei lá, Zé, e a primeira coisa que eu olhei, eu falei, se ele não tem caixa, eu entendo disso mesmo sendo contador, se ele não tem caixa, ele tem que ver o que está acontecendo com os produtos que tem maior margem, né? E normalmente o que a gente vai olhar quando tem esses casos? Hortifruti, açougue, padaria, são setores dentro do supermercado que geram margem pro negócio, né? Às vezes até sustentam a mercearia, né? Que não é o correto, mas muitas vezes acaba acontecendo. E aí, enfim, eu cheguei lá para resumir e olhei para a padaria dele, cara, não tinha nada. Só tinha pão francês, mais ou menos ali. Pode voltar aqui, Wellington, na Gilmix, por favor. Só tinha pão francês ali, básico do básico, um pãozinho ali diferente, nada com nada. E aí eu falei, você tem que melhorar sua padaria, cara. Você tem que ter aqui é pequena. Tem espaço aqui para ter bolo, para ter, enfim, algum doce, alguma coisa para café. O seu público aqui de bairro, o pessoal com certeza vai comprar, não é possível, E isso aí, não tem fornecedor, não sei o que lá e tal. Indiquei a Gilmix para ele. Enfim, ele implementou todo ali um produto diferenciado na padaria. E o que aconteceu? Não só a padaria, lógico, melhorou de frutas também, melhorou ainda mais o açougue. E hoje ele mudou o jogo
assim, ainda não tá perfeito, não tá muito legal, mas, cara, já saiu da água pro vinho e já tá fazendo caixa no negócio, porque a margem aumentou. Tem produto de qualidade, você consegue colocar mais. Exatamente, o ticket médio aumentou, porque o cliente ia lá só pra comprar o pãozinho. Agora o cliente vai comprar o pãozinho, cara, ele fez esses dias aqueles macarrão, sabe? Aquele docinho francês, a bolachinha. Pô, cara, que mercado tem isso aí? Nem mercado grande tem isso aí. E ele fez lá, então agora pegou gosto. Eu gosto do brioche. Agora pegou gosto e tá indo pra cima. E eu até falei, o pessoal da Jumix tá ajudando ele lá, porque ele não tinha colocado o brioche por conta da batedeira e tal. Aí até o Kainan, inclusive, se você quiser falar com o Kainan, é só apontar o QR Code aqui e falar com o Kainan. Eles dão consultoria também, olha o que eles fizeram. Eles vão fazer, estão buscando uma forma de ele conseguir ter o brioche lá, mesmo não tendo aquela batedeira profissional e tal, tá dando todo o suporte lá. Então, enfim, esse é um case que eu tô contando aqui para vocês na prática do que a Jumix faz pelo seu negócio, pelo seu supermercado. Então, se você quer ter produtos de qualidade, a Jumix tem toda a linha as melhores marcas estão aqui, ela é uma distribuidora das melhores marcas de produto para panificação. E também te dá essa consultoria para a sua equipe poder realmente fazer os produtos com qualidade. Então, se você quer isso, quer fazer uma cotação, quer ver o catálogo completo deles, aponte o celular aqui para esse QR Code e fale com o pessoal da Jumix, com o Kainan. Beleza? Bom demais. Temos também o Fábio Bananas, assim como eu acabei de falar, né? O hortifruti ali, frutas e tudo mais, FLV, é responsável por muita margem de lucro dentro do negócio. Claro que também, não adianta você ter margem e ter perda também, né, Zé? Então, muitas pessoas ali, às vezes, acabam, no caso de banana, por exemplo, compra uma banana mais barata, só que perde tudo, estraga, tem que fazer perda, quebra, tem que fazer doce, enfim, qualquer coisa assim. Diferente desse produto aqui do Fábio, que são as bananas aqui climatizadas, é um produto totalmente diferenciado, demora mais para estragar, não fica feio na sua banca, o cliente fica satisfeito e diminui muito as suas perdas. Consequentemente, tudo isso gera mais caixa para o seu negócio, menos perdas, mais margem de lucro, mais satisfação do cliente, aumenta o ticket médio, enfim, aumenta tudo aí que é de bom para o seu negócio. Então, se você quer ter aí esse produto de extrema qualidade, realmente, gente, só de olhar para o produto você sabe que tem qualidade. Chame aqui também o Fábio através do QR Code que está na tela e faça uma cotação com ele, tá bom? Muito bom. Fala aí, Tem Zé. também aqui contabilidade. Sabe aquele ditado que diz assim, que atrás de uma grande mulher, de um grande empresário tem uma grande mulher? Não é assim? Atrás de uma grande empresa tem que ter uma grande contabilidade. Cara, sem uma boa contabilidade, você não consegue fazer sua empresa evoluir, porque você se acaba nos impostos que são muito caros, que às vezes não bem orientados, você termina se afogando, não entendendo o porquê. Você trabalha para pagar imposto. Hoje é o nosso terceiro maior custo da nossa empresa é o seu imposto. Funcionário, imposto que vem, e não tem como, tem que pagar. Mas pagar imposto não é o problema é pagar imposto errado. Então, como é que você faz isso, cara? Contadores que estão preocupados só na mensalidade, chega lá e fazer sua DARF lá, e mandar você pagar, seu GAR, mandar você pagar, é muito simples. Então, a gente tem aqui a Contabilidade Superfood, faz tudo no trabalho, avalia sua empresa, faz um raio-x na sua empresa, não é só uma contabilidade comum, ele faz uma análise, sabe? Olha o profundo, aonde você está pagando mais imposto, que aí não tem mágica, mas assim, ele consegue fazer uma auditoria ao qual você vai enxergar o que você está pagando de errado para que seu imposto caia. E o mais legal disso é que ele consegue fazer um raio-x totalmente de graça, é isso? Isso, nós temos dois modelos, né? Nós temos aí um raio-x que nós fazemos gratuitamente, que é um raio-x mais simplificado, onde a gente vai pegar ali todas as métricas que a gente tem e vai identificar se a sua empresa está pagando mais imposto já de cara. E nós temos uma outra que é a análise personalizada, é um planejamento tributário personalizado para 2025, para você realmente ter todo o suporte ali para implementar isso, independente de você fechar a contabilidade com a gente ou não. Aí esse é outro modelo. Então nós fazemos essa análise para você. Existe um custo para essa análise, porém nós reduzimos em torno de 60% dos impostos dos supermercados. Isso é a nossa média aqui de todos os nossos clientes. Só que é o seguinte, qual que é a garantia? Se a gente não reduzir no mínimo 10% dos seus impostos mensais, a gente devolve também o investimento que você fez dessa análise personalizada aqui para 2025, a gente devolve esse dinheiro para você. Então, é 100% seguro. Eu estava conversando com um rapaz de BH que ele me chamou no Insta para falar comigo sobre a empresa dele. Eu falando com o pai dele falou assim, eu tenho aqui a minha contadora, ela é a melhor daqui da região, a mais antiga que também que tem lá,
só que ela não deixa ele fazer nada. Ou seja, não é que você fazer. Se tem uns meios que é favorável, que é julgado, vamos lá, recuperação tributária. Se já foi julgado, já foi homologado pelo STF, já foi concluído pelo STF, não tem por que você não fazer. Que é garantia 100%, o risco é zero. Então é o seguinte, um contador que ele bloqueia você de tudo, ele não está te ajudando. É um cara que não estuda, é um cara que não está por dentro do que está acontecendo no país. Então assim, tem que também um cara informado, um cara que vai estudar, um cara que está em evolução. E para a sua empresa evoluir, você tem que ter medo de trocar de contador. Se um cara não te ajuda, você tem que sair fora dele, que você está fadado a viver amarrado com o cara e não crescer por causa disso aí. Então, nada melhor do que uma boa contabilidade que ajuda você de verdade, que pode fazer um puto trabalho com você. Show de bola. Chama aí. Temos também a Legi, legalização empresarial. A Legi é para você que tem uma marca. Você tem uma marca? Você tem um supermercado, tem uma empresa onde você criou aquela marca ali que você sonhou, que você idealizou. Aí eu tenho uma notícia para você. Se você não tem o registro dessa marca, ela não é sua. Ah, Léo, mas eu que criei essa marca, é uma propriedade intelectual minha. Não. A marca só é sua a partir do momento que ela é registrada. Então, se você quer manter a sua marca, né, sendo sua, você clica aqui, aponta, eu tô toda hora falando clica aqui, não tem botão, gente. Não tem botão. Aponta aqui o celular, a câmera do celular para esse QR Code e chama o pessoal da Legi, faça uma análise da sua marca e registre a sua marca. Gente, é acessível. Tem sim muitas empresas que cobram valor absurdo para fazer o registro de marca. Também não está errado, porque é um trabalho difícil, né, complexo, mas a Legi tem aí planos acessíveis para você que é uma microempresa, uma pequena empresa, para que você também tenha esse registro sendo realizado e você não perca sua marca. Então não perca tempo, chama o pessoal aqui. Temos também aqui nosso parceiro aqui, também host do podcast, né, ele também não pôde estar nessa gravação devido a alguns trabalhos aí que ele tá fazendo no momento, inclusive ajudando aí os varejos do Brasil. Ele tá muita super gente, atarefado aí. Mas assim, gente, é aquilo, né? Quem dá resultado também tem muita demanda de trabalho. E aqui, por exemplo, tem dois exemplos aqui de dois produtos do Dimas, né? Que é a mentoria Mapa do Lucro, onde ele realmente te dá o caminho para você chegar no lucro, que é o que a gente está falando aqui. Então, para uma empresa sair da crise, lembra que a gente falou, procure alguém e tudo mais. Então, aqui tem várias pessoas aqui só nesse podcast para você sair da crise, para te ajudar a sair da crise, né? Informação, cara. Tem que ter informação que quem não busca informação, cara, e não se atualiza, você não consegue, você pega alguém que é atualizado que ele vai te ajudar. Exato. E aí também a Smart Price, né, que é outro produto que ele tem dentro do hub de negócios aí dele, né, que é até o slogan aqui, o preço certo para sua loja. E é o preço certo que também vai te dar margem de lucro. Às vezes as pessoas acham que é só aumentar o preço que também não vai prejudicar mais ainda a sua loja se você só aumentar o preço. As pessoas não vão comprar, como o próprio Dimas fala, a mercadoria não passa pelo caixa. Então não adianta você ter margem lá no estoque, você tem que ter margem da mercadoria que está vendendo. Sim. Se a mercadoria não vende, não importa se tem margem ou não. Então se você também quer melhorar seus resultados, entre em contato aqui com ele através do QR Code e ele vai marcar uma reunião estratégica com você para entender o que você precisa e qual o produto aí, que ele tem vários para oferecer para você diante de cada necessidade. Ele vai encaixar aí o que for melhor te ajudar, tá bom? Muito bom. Fechado, Zé? A gente estava falando, a gente começou ali a entrar nessa seara aí de reduções de despesas, renegociações. Então eu quero falar agora, já para a gente ir caminhando para o final, já ir começar a falar aqui de renegociações, Então nós temos aí, vamos ver o que a gente fala. A gente tem renegociação de prazo, a gente tem renegociação de dívidas, de juros. Fala aí. Mas vem cá, o cara, e tem imposto também, se renegocia também, o cara tá com imposto atrasado. Quais os impostos que você consegue renegociar, o cara tá lá atrasado lá, tá sufocado, inclusive agora o ICMS aqui em São Paulo, ele vai para protesto, antes ficava lá, você ficava devendo 2, 3 anos lá e depois ele lá renegociava. Hoje ele vai para protesto. Como as pessoas pode fazer, tem um monte de imposto atrasado, que aí não pode fazer pagar imposto também, tá apertado, aí deixa sem pagar imposto, passa para pagar, dá para para fornecedor e funcionário, e esse imposto, tem alguma saída? Como é que faz? Falando de imposto, né, gente, a primeira coisa que a gente tem que ver, duas primeiras coisas, tá? Primeira coisa, tem como pagar menos legalmente? Esse é o primeiro ponto. Tem, beleza, reduzimos, sei lá, depende lá do 10, 20, 30, 40, 50%, 60%, enfim, depende do seu caso, depende
o tanto de erros que você está cometendo ou de estratégias legais que você não está usando. Então, primeira coisa é reduzir, é estancar o sangramento que a gente fala. O segundo ponto, e muito importante para você que está na crise aí, é entender se você tem como recuperar alguma coisa lá de trás que você pagou a maior. Isso vai ajudar você. Ah, é um baita benefício? Não quer dizer que é um dinheiro que surgiu do nada, porque você pagou a maior. Então, talvez a sua crise aí, um dos motivos foi aí o pagamento a maior de imposto. Pode ser um dos motivos, né? Acontece. Então, mas é melhor você recuperar do que deixar lá para o governo. Então, o segundo passo é tentar ver se existe alguma recuperação tributária. A gente faz isso aqui diariamente. Então, esses 2 primeiros passos. Reduzimos e ainda recuperamos. Você vai ter ali um fluxo de caixa aí desse não pagamento de impostos legalmente, né? Por vários meses, talvez, por alguns meses, e isso pode te dar um alívio financeiro também. E o cara que tá com os impostos atrasados? E aí, o que já tem de imposto atrasado, se existem recuperações que a gente consegue pagar o imposto que está ali com a recuperação. Então, por exemplo, o cara tem lá 200 mil de imposto a pagar. A gente fez uma recuperação e deu lá 300 mil. A gente abate do valor que ele tem. O cara fica com 100 de saldo ainda, para bater nos próximos. 100 de saldo, enfim, aí depende muito de caso a caso, mas é possível aí também. O cara não tem recuperação, ele deve lá 60 mil reais de imposto. Aí a gente tem que buscar a melhor estratégia para ele. Gente, nem sempre a melhor estratégia é sair pagando o imposto. Sim. Às vezes a melhor estratégia para você agora é pagar seu fornecedor e deixar o imposto para amanhã. Então a gente depois tem que reparcela isso aí até em 70 vezes, 100 vezes, sei lá. Sim, a gente tem que estudar, gente, o momento. Então a gente tem que ir por nível de prioridades. A gente tem a pirâmide de Maslow, né? Que fala o quê? Que existem ali as prioridades do ser humano. Então, o ser humano ele vai pensar primeiro em tomar banho ou em comer. Se ele estiver morrendo de fome, ele vai comer. Então, você vê aí as pessoas que ficam em situação de rua e tudo mais, eles estão nem aí se eles estão com o cabelo feio, se eles estão sujos, eles estão pensando na comida, estão pensando que estão morrendo de frio, né? Porque é por nível de sobrevivência. A empresa é a mesma coisa, você tem que ir por nível de prioridade. Qual que é a sua principal prioridade hoje? É pagar o fornecedor, o imposto? Não estou falando que o imposto nunca é prioridade, mas tem que ver o momento. Ah, esse imposto já tá numa situação de execução, vai executar algum bem, alguma coisa? Não, não tá. Então, talvez a prioridade é o seu fornecedor que, se você não pagar, vai deixar de fornecer mercadoria para você. Então, nesse momento, vocês têm que ser calculistas. Tem que ser calculista. E outra, Zé, muitas empresas agora no Simples Nacional, agora no final do ano, já não era nem para estar no Simples, no caso do supermercado, e aí o cara vai lá, tira um dinheiro do caixa para fazer parcelamento, pagar a entrada pro governo e tal, nem era para estar no Simples. E o cara tá desesperado porque o contador tá lá na cabeça dele falando que ele tem que fazer o parcelamento, senão ele vai perder o Simples Nacional. Gente, acorda! Presta atenção! Era pra nem estar no Simples, era pra sair faz tempo. Até o Dimas fala isso sempre aqui, fala, gente, você tem que saber o mínimo necessário para não ser enganado. Porque, poxa, você tem que olhar e falar, eu tenho que pagar essa dívida. Eu também tenho que, porque o seu contador, desculpa, eu não estou falando mal de contabilidade, eu defendo a minha classe contábil, eu dou mentoria para contadores, mas a gente sabe que tem contador que às vezes faz umas coisas que atrapalham a empresa. Então, gente, o seu contador, ele só está enxergando o imposto. Ele não está vendo se você está devendo fornecedor, se você está devendo para o funcionário, que são prioridades totais ali, senão a empresa para. Então, assim, ele vai te mandar lá uma guia e vai falar que você tem que pagar e acabou, e é isso, ele não está administrando sua empresa. Você, como administrador, tem que entender se o mais importante é pagar aquele imposto naquele momento, ou se você pode, talvez, esperar 3 meses para fazer esse parcelamento, e aí sim começar a pagar de uma forma que a empresa vai suportar, tá? Mas também tem uma outra questão, né, Zé? Que a gente já falou lá no começo. Aqui a gente tá falando depois que você já arrumou a casa, né? Porque o não pagamento do imposto, Zé, é um sinal de erro de gestão. Porque quando você estipula o seu preço, a sua margem ali, já tem que estar embutido o valor do imposto. Então, algum erro você cometeu. A gente está falando aqui nesse ponto agora, partindo do princípio que você já arrumou o que está errado, você já corrigiu margem, preço, gestão, separou pessoa física da jurídica, já sabe o valor que você pode ou não tirar da sua empresa.
Então a gente chegou nessa outra esfera aqui agora, onde a gente pode falar assim, bom, daqui para frente eu tô pagando meus impostos, o que ficou para trás por erro, eu vou decidir se eu preciso parcelar isso agora e pagar agora, ou se talvez a estratégia é melhor eu deixar mais um ano rolando e realmente talvez esperar uma condição especial do governo ou buscar ali uma negociação individual. A gente também tem esse trabalho que é a transação individual de cada caso, onde a gente vai até a procuradoria e tenta explicar para a procuradoria que aquela empresa ela não tem condição de pagar uma parcela de 5 mil por mês, tem que ser de 2 e por isso tem que dividir em 100 e poucas vezes, entendeu? Tem isso também. Então, as coisas têm que ser calculadas, porque você já errou uma vez, então não erra mais, não toma qualquer decisão sem ter certeza do que você está fazendo. Então, a questão do imposto é essa. Reduzir, recuperar e parcelar no momento certo, se for o caso. No máximo de vezes possível. É. As pessoas entram no desespero e quer pagar rápido. Mas se o caixa tá bem, se não tá, parcela em meio mundo de parcela, depois você vai lá amortizando, cara. Sim. Então, assim, primeiro que eu tenho que fazer, tá devendo pro banco, tá devendo pra quem? Pra quem você tá devendo? Chama os caras, dá a cara, chama os caras. Mano, eu tô apertado, preciso jogar isso aqui lá pra frente, cara. Você pega a carência, você pega, do banco você pega 6 meses de carência, você paga seu juros só, reparcela em 60, tá devendo 20, parcela em 60. Então vamos entrar no último ponto, que é o banco. Sim. Que é um dos mais problemáticos. Sim. Né? Os mais problemáticos. E aí eu queria que você começasse, Zé, abordando aí, esse é o último tópico aqui. E inclusive, né, aproveitando que eu já tô falando que é o último tópico, se você não segue nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Olha o conteúdo que a gente trouxe aqui em 40 minutos. A gente trouxe várias dicas aqui importantíssimas para você colocar em prática aí no seu negócio e sair realmente da crise. Claro, a gente falou aqui em 40 minutos, não estamos colocando a mão na massa aí na sua empresa para fazer acontecer. Também isso é possível, nos chamem aqui. Até vou aproveitar e vou deixar meu Instagram, é @o_leonardobastos. Lá eu dou dicas praticamente todo dia, acredito que todo dia, para você, empresário, varejista. Me siga lá também, se inscreva aqui no canal, o Instagram do Zé também, tá sempre ali mostrando o dia a dia dele, josemaria.ss, Yes. né? josemaria.ss, então também siga ele lá. E deixe seu comentário aqui, falando pra gente entender se esse conteúdo aqui fez alguma diferença aí na sua vida, se você tá passando por esse momento de crise ou já passou. Comenta aqui pra gente se faz sentido, tá bom? Então, Zé, dívidas bancárias, fala aí um pouco pra gente. Vamos lá, dívida bancária, cara. Isso eu vivi muito isso aí no mercado e você, às vezes as pessoas têm um medo do banco, aquele desespero todo lá. E você fica pagando cheque especial e não chama gente seu pra negociar, pra pedir ajuda, porque você acha que você vai cobrir, que aí é um assassinato, entendeu, cara? Cheque especial, zero. Nunca, cara. Não entre, reparcele, manda tirar da sua vida, pega empréstimo. Empréstimo sei lá, você consegue empresa de 1,5%, 1,8% de juro. Cheque especial de 12, 15. Então, zero isso aí. Parcela no máximo vezes possível. Os caras parcelam também. Seja duro também. Não, eu preciso, cara. Senão eu não vou parar de pagar. Então, os caras vão ajudar você. Você tem um histórico legal. Os caras sabem que entende. Uma boa parte é parceiro. O banco não quer negociar com você. Tá ruim. Vai lá, negocie no outro que acredita em você. Zera com esse cara que é ruim, tira isso da frente, mas dá pra fazer muita coisa. Só que assim, tem que ser frio, tem que ser cauteloso, e como o Léo falou, só que nada disso vai funcionar se você não for lá atrás lá e ajustar o que tá errado pra tudo isso aqui funcionar. Aí você vai embora, cara, tranquilo aí, e dever não é problema. O complicado é não poder pagar, sabe, cara? É isso, gente, mas até também uma dica, né, Zé? A gente tava vendo um caso desse parecido esses dias, e, gente, existem formas de você renegociar ou discutir até judicialmente Sim. os juros que foram cobrados de você por um empréstimo ali, um capital de giro que você pegou, que existem, gente, é o seguinte, o banco, ele é controlado pelo Banco Central, pelo Bacen. Então, existem regras que o banco tem que seguir, que muitas das vezes eles quebram para ganhar mais dinheiro de você. Como você tá apertado, tá numa situação de necessidade, você nem vê qual os juros, né? A gente vê vários empresários fazendo isso, principalmente no varejo, né, Zé? Não quero saber qual os juros, se tiver crédito, manda para mim que eu vou trabalhar o dinheiro. Porque ele tem síndrome de super-herói, ele acha que ele pode pegar qualquer dinheiro que ele vai ganhar dinheiro, Zé.
E eu vejo isso todo dia. Todo dia. Você fala assim, tem 1 milhão aqui, quer? Ele nem pergunta os juros. Ele nem vê se tá precisando. Nem vê se tá precisando também, porque tem aquele ego ali de ter o caixa. É bom ter caixa, mas o caixa é próprio, né? Não de terceiro. O caixa próprio é a melhor coisa. Caixa de terceiro é complicado. Então, assim, gente, existem formas de um advogado especializado nisso, em supermercado, em juros, empréstimos, dele olhar aquilo ali, entender se realmente aquilo ali está seguindo as normas, né, do Bacen, se aquilo realmente faz sentido. E muitas das vezes, gente, o que a gente vê é que dá sim para ser discutido, e às vezes o banco tem que devolver dinheiro de tantos juros que ele cobrou indevido de você. Então, é o que eu sempre falo, às vezes não é o como, é o quem. Se você pega uma pessoa que realmente mostra esse caminho e mostra, eu tenho um caso exatamente igual ao seu, onde a gente diminuiu aqui metade da dívida que ainda tinha a pagar, ou enfim, negociamos, mas é muito importante você realmente buscar essas negociações. Falando de banco, né, às vezes não é nem só a negociação do empréstimo, negociação de taxa. Então, maquininha, quanto você tá tendo? Isso é muito importante, cara, que as pessoas não fazem, cara. Exatamente. Às vezes, por exemplo, tá tendo uma antecipação. Pô, se você tem a condição de pegar um recurso de outro lugar mais barato para deixar de antecipar as maquininhas, que é pesado pra caramba, sim. Hoje que a antecipação dá uns 5%, mais ou menos. E depende muito do banco, depende da sua negociação, mas se você vacilar, você paga isso, cara. Então, você paga 5% 4%, 5%. é o lucro, lucro líquido. Entende? Então, às vezes, se você tem um dinheiro que você consegue pegar 2 e você tira os 5, você já ganhou 3. Então, isso é estratégia. Você tem que ser mais estratégico para tirar a sua empresa dessa crise que nós falamos aqui. E o banco, ele suga muito. Se você não for atrás dele, como o Zé falou, não for sentar lá na mesa do gerente e pedir essa ajuda e ver se ele te ajuda, e se ele não ajudar, você troca de banco, você faz alguma coisa, você precisa agir. Então, a primeira coisa, gente, a gente sempre fala aqui que lucro não é acidente. E também tirar uma empresa da crise não vai ser por sorte. Não, vai ser por muito trabalho, muita gestão. O que não não fez antes vai ter que fazer agora. Exatamente, você vai ter que fazer em dobro agora. Porque você tem que tirar ela primeiro da crise para depois pensar no lucro. Então, assim, gente, tem que trabalhar muito, tem que tirar a bunda da cadeira. Às vezes a gente vê o cara, tô mal, tô no prejuízo, não sei, você vai lá ver, o cara só fica no escritório tomando café. Pô, vai se mexer, cara, vai procurar o banco, vai procurar um fornecedor mais barato, vai negociar com o fornecedor, vai negociar com o banco, vai ver se o funcionário ele realmente precisa daquele funcionário ou não. Você não pode, talvez, tirar que... Não tô falando pra você demitir gente, não é isso, mas às vezes tem gente que não tá fazendo nada ali, às vezes substituir mesmo um por outro, um mais barato. A gente tem a questão dos estágios, né, Zé? Sim, né? Que é legal, e muita gente não quer, cara. Com o estagiário, gente, você paga 30%, isso fazendo a matemática já das horas, tá? Matemática das horas, você paga 30% de custo comparado com um profissional CLT. Claro, você não pode ter só estagiário, não é isso que eu tô falando. Mas tem um limite, né? Não, mas nem pelo trabalho também. Sim. Mas tem setores, por exemplo, um repositor, um pacoteiro. Por que não pode ser um estagiário de nível médio? Não vai fazer diferença, gente. É um trabalho que... Não tô falando que qualquer um faz, mas um menino ali que tá começando a vida e tal, você dá a oportunidade para ele e ele vai conseguir fazer. Não é um trabalho diferente. Não tô falando pra você pegar lá no seu escritório, no financeiro, colocar um estagiário. Não é isso, não dá. Mas tem situação que você consegue pôr e vai economizar aí 70% dessa folha. Então, é estratégia tributária, de custo, negociação com o banco. Mas a primeira coisa, como a gente falou, repetindo aqui, que a gente falou que seria 40 minutos, já tá quase 50. Primeira coisa é você entender que você tem que deixar o seu ego de fora. É melhor você assumir que você errou do que depois você tem que mostrar para todo mundo que você quebrou, porque não é inevitável. Se você quebrar também não tem problema. Os maiores empresários já quebraram e se levantaram. Só que eu sei que você não quer quebrar, eu também não quero que você quebre, eu também não quero quebrar. Então a melhor coisa, a melhor estratégia, a primeira na verdade, para você não quebrar, é você assumir que você errou, é você tirar o ego da frente e começar a tentar buscar tudo isso aqui que a gente falou e implementar no seu negócio na prática. Não é isso, Zé? Cara, falou tudo, selou aí. Então, assim, voltando aos temas que falou aí, é rever o conceito todos aí, pedir ajuda e pronto, pra quem pode ajudar e tocar o barco. Cara, não tem outro caminho. Isso aí que você falou, assinou embaixo, acabou. Acho que quem precisava de alguma orientação, assim, pelo menos um norte, você tomou. Agora depende de você. É isso. Show! Gente, muito obrigado para você que nos assistiu, que nos acompanha aqui.
Graças a você que a gente continua tendo aqui forças para fazer tudo isso que é de forma gratuita. Então, mais uma vez eu peço para deixar aqui a sua curtida se você gostou. Se não gostou também, deixa o não gostei, que é importante pra gente saber. Deixe seu comentário do que você achou e se inscreva no canal. Compartilhe também com um amigo que talvez precisa disso, precisa dessa informação, que às vezes está passando por um momento difícil, que a gente sabe que no Brasil a gente vive uma montanha russa, né, Zé? Eu conversei com um empresário esses dias que ele falou, tal empresário fica pobre uma semana, fica rico outra, e pobre uma semana. Legal isso aí. A gente vive nessa montanha russa de incertezas e a gestão, né, tudo isso que a gente falou vem para realmente ajudar o empresário a ter mais visão do negócio dele e realmente ter resultado. É isso que a gente tentou trazer aqui para você hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha agregado na sua vida. Se mesmo assim você ainda precisa de ajuda, pode me chamar, @o_leonardo_bastos, deixa o comentário aqui, chama a gente lá através da Superfood Contábil, a gente ajuda todo dia empresários que estão bem, mas na maioria das vezes empresários que estão mal, né? É por isso que eles nos procuram. Então a gente reduz impostos, a gente reduz despesas, a gente ajuda na parte jurídica também através dos nossos parceiros. Então a gente está aqui para ajudar. Claro, toda empresa que não é uma ONG, ela tem propósito financeiro, mas o nosso propósito aqui do Avança, da Superfood, do Dimas, todo mundo, é realmente ajudar essas empresas, principalmente do varejo, a terem sucesso, porque a gente sabe que vocês são uma fatia enorme do PIB do Brasil e uma fatia enorme da geração de emprego do Brasil que faz girar a economia do nosso país. Então a gente sabe do nosso papel com vocês e de vocês com o Brasil, com o mundo. Então espero que a gente possa ajudar ainda muito mais vocês. A gente está à disposição aqui. Tá bom? Muito gente, bom, é isso aí. Muito obrigado. Terminamos mais um episódio com sucesso. Vamos pro nosso grito de guerra aqui, Zé. Bora lá. 1, 2, 3. Avança! Bora!